tempo chamando a atenção e mostrando, falando da importância da norma culta da língua. E aí eu começo a me perguntar por que isso não aparece, né, ou não apareceu nas leituras que foram veiculadas em toda a imprensa. Seja a leitura da própria imprensa, seja a leitura do Senado brasileiro, seja a leitura dos dramáticos. Por isso aquela pergunta do título dessa nossa conversa. De fato, é um caso de leitura errada, já que nós sabemos que as leituras erradas existem, ou é um caso de preconceito latente? E só reforçando essa questão, mais um recorte do livro, que ela diz o seguinte, do capítulo. Elas vão apresentar 2 textos que vão poder ajudar a gente a aprofundar questões relativas à escrita e à maneira formal. Então, só confirmando aquilo que eu já tinha dito, que o capítulo está preocupado com a escrita e está preocupado em ensinar naquele capítulo aqueles alunos do 6º ano de Educação de Jovens e Adultos a norma culta da língua. Isso pensando na escrita, na modalidade escrita da língua. Aí ela apresenta na sequência, eu estou dizendo ela porque a mídia sempre veiculou como sendo só a Heloísa, a autora do livro, né? São 3 autores. Então eles apresentam um texto, é um parágrafo, recortado do livro da Costa Val, que não tem pontuação. É um texto de uma aluna, eles recortam um parágrafo e nesse parágrafo não tem pontuação. Então a partir desse texto eles começam a discussão, a conversa com os alunos. Eles começam primeiro a falar do emprego do ponto, a partir daquele recorte de um parágrafo, falando da norma culta escrita e que é preciso que se aplique algumas regras da modalidade escrita, falando que é importante saber usar em determinado sinal de pontuação o ponto. Então, nesse exemplo, só para a gente mostrar a vocês o que está no texto, o que está nesse capítulo. Então eles começam a falar sobre o ponto, nesse caso o ponto final. Ela fala do uso dos pronomes, fala sobre a importância do uso dos pronomes, para que serve, e continua com alguns exemplos, não mais retirados daquele texto, mas outros exemplos do uso dos pronomes. E no próximo, ela faz uma comparação, apresenta o uso dos pronomes na linguagem formal e o uso dos pronomes na linguagem informal. Vejam esse trecho aqui. É comum na linguagem informal o emprego de ele e ela no lugar de o ou a. As pessoas dizem, por exemplo, minha irmã viu ele lá. Mas ela tem ela novamente. Os autores tinham a preocupação de, primeiro, apresentar o conteúdo na abordagem da norma culta. Em seguida, eles colocam que tem essa outra forma de ver a linguagem. Eu penso que da importância, eu gostei muito desse capítulo e gostaria que vocês pudessem ler, porque eu achei a abordagem muito interessante. Né? Quem está precisando aprender pontuação, emprego dos pronomes, se apropriar mais da norma culta da língua em alguns aspectos, esse capítulo é muito interessante. E uma coisa mais interessante que eu acho é essa forma didática de, ao mesmo tempo que apresenta essa norma culta, o interesse em ensinar essa norma culta na variedade, nessa modalidade escrita, vai tentando relacionar como sujeito, porque a gente não pode perder de vista que o outro, né, para quem ela fala, é um sujeito da educação de jovens e adultos. Aí a importância da gente considerar aqueles aspectos macro. Certamente imaginando que esse sujeito já traz essa fala popular, né, essa variante popular, e que certamente ele teria na sua fala esses usos que ela está colocando como informais nesse ponto do texto, e que certamente ele diga, minha irmã viu ele lá, minha irmã viu ela, né? E ela vai mostrando então como isso funciona na escrita, numa norma culta, e como a gente diz, mas mostrando essa variante popular apenas para fazer essa relação com essa norma culta escrita. Isso é uma forma de aproximar o conhecimento linguístico, formal, culto, do conhecimento que eles têm real. Essa é a estratégia dos autores em apresentar nessa sequência, primeiro, o conhecimento da norma culta e em seguida um exemplo desse conhecimento. Aí a gente chega então numa outra parte, que pronto, essa parte foi a parte que a mídia pegou, né, em algumas falas, que foi a parte da concordância. A
concordância entre as palavras é uma importante característica da linguagem escrita e oral. Ela é um dos princípios que ajudam na elaboração de orações com significado, porque mostra a relação existente entre as palavras. Verifique como isso funciona. E ela vai mostrar alguns insetos provocam doenças, às vezes fatais, à população ribeirinha. Então ela vai mostrando que nessa linguagem culta, escrita, vai existir essa concordância, masculino, plural, insetos, alguns, masculino, plural. Doenças, feminino, plural, fatais, feminino, plural. População, feminino, singular, ribeirinha, feminino, singular. Então veja, o tempo inteiro desse capítulo, os autores estão preocupados em fornecer informações de como funciona a norma culta da língua nessa perspectiva da modalidade escrita. Grifamos ali, essa relação ocorre na norma culta. Pode passar, Marcelo. Só segura só um pouco. Então, muitas vezes na norma popular, ela vai fazendo aquele link com a norma popular. A concordância acontece de maneira diferente. Veja. Pode passar. Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Então, veja, quando ela mostrou lá a concordância nos nomes, né? Se é masculino, singular, concorda com outro nome, na norma culta, masculino também, singular. Se é feminino, singular, se é feminino, plural. Aí aqui ela vai mostrar como funciona isso na variedade popular. Só um dos itens recebe uma desinência que indique o plural. Os e todos os outros estariam no singular. Sim, o verbo está no plural. Então, veja que ela... Sim, só o artigo é que recebe. E isso é uma característica muito forte nossa, do nosso país. Isso a linguística mostra que é uma questão de economia. Mas veja, ela não está dizendo que a gente tem que falar assim e que a gente tem que escrever assim. Ao contrário, os autores estão mostrando que isso acontece na variedade popular, na variante popular, mas eles já mostraram anteriormente como deve ser na norma culta e na modalidade escrita. Então ela mostra na sequência como fica então aquela frase, aquela oração na norma culta. Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Mais um trecho do livro, na norma culta, o verbo concorda ao mesmo tempo em número, singular, plural e em pessoa, com o ser envolvido na ação que ele indica. Então veja, até aqui a gente não encontra dados que nos permitam dizer que o livro ou o capítulo está dizendo que não mais se ensina a variante culta da língua portuguesa nas aulas de língua portuguesa. Ao contrário, o livro se propõe a ensinar essa variante culta aos alunos da educação de jovens e adultos, do 6º ano da educação de jovens e adultos. Seguir o áudio, eu recortei um trecho de uma reportagem que mostra a leitura do livro, para que a gente possa confrontar então com essa leitura que a gente acabou de ver minimamente, que se diferencia e muito da leitura que toda a imprensa fez, que o homem comum anda fazendo. A defesa de que o aluno não precisa seguir algumas regras da gramática para falar de forma correta está na página 14 do livro Por uma Vida Melhor. O Ministério da Educação aprovou o livro para o ensino da língua portuguesa a jovens e adultos nas escolas públicas. Ele apresenta a frase: os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados, com a explicação: na variedade popular, basta que a palavra os esteja no plural. A língua portuguesa admite esta construção. A orientação aos alunos continua na página 15. Mas eu posso falar os livros? E a resposta dos autores: claro que pode. Mas com uma ressalva: dependendo da situação, a pessoa corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Foi veiculada na mídia. Então a gente tem aqui a posição da Associação
de linguística aplicada. Os erros em questão, erros, entre aspas, se interpretados contextualizadamente e explorados de forma interessante em sala de aula, contribuem para o desenvolvimento da consciência linguística, mostrando que, apesar de todas as variantes serem aceitáveis, o domínio da norma culta é fundamental para a efetiva participação nas diversas atividades sociais de mais prestígio. Então, veja, a Associação de Linguística Aplicada reconhece o trabalho que foi feito no livro didático e está dizendo erro, mas não vejam erro porque foi entendido como erro. Tanto é que está ali espiado. E dizendo que aquele trabalho que ela faz reconhece as variantes, as diversas variantes ou variedades da língua, mas que está mostrando a importância e a necessidade de uma das variantes, que é essa variante de prestígio, que é a variante, que é a norma culta.